Obrigado, irmão Ivani. Quero fazer aqui uma pequena correção. Eu fiz menção da liderança dos nossos embaixadores, é o Ícaro e a Ingrid, né? Na verdade, o líder da nossa embaixada é o irmão Gustavo. O Ícaro e a Ingrid, eles são os conselheiros do rei, né, dos embaixadores. Então, só um pequeno reparo, mas fica aqui registrado mais uma vez as nossas felicitações, né, e o agradecimento por eles levarem adiante essa organização tão importante para a nossa juventude, para nossas crianças. Não vejo a hora do meu neto atingir a idade para estar entrando na embaixada. Vamos lá, meus irmãos. Hoje o nosso tema, o nosso subtema, na verdade, né, nós continuamos ao longo dos nossos estudos pensando acerca do Deus que não muda. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o Deus que nos capacita. Como o Ivani acabou de cantar, que maravilha de amor. Eu gosto sempre de enfatizar que Deus demonstra o seu amor de várias formas, né? E a Bíblia nos testifica disso. Por exemplo, quando Deus entrega a lei ao seu povo, a sua palavra, na saída do Êxodo, Deus diz para eles que vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. Mas Deus não os deixa cega. Não só o amor de Deus os toma para si, mas Deus os abençoa com a lei. Olha, vocês vão andar na minha presença, mas devem ser perfeitos. E como vocês devem fazer para me satisfazer? E os abençoa dando a lei. Não é a semelhança, por exemplo, das divindades pagãs, que você não sabe como agradar. Quem serve aos deuses falsos, ele vive às cegas, tentando adivinhar o porquê está acontecendo isso ou aquilo. Que maravilha de amor, que Ele não nos deixa cega, Ele nos chama para si, nos toma para si, Ele está em missão e nos coloca em missão com Ele, mas esse amor é tão maravilhoso que Ele nos dá todas as ferramentas para que nós sejamos participantes com excelência dessa missão. Que maravilha de amor! É o Deus que não muda, como o nosso tema principal propõe. É o Deus que no Antigo Testamento capacitava, cuidava, distribuía, que no Novo Testamento continua fazendo com a igreja. Chama, vocaciona e capacita. Nós não precisamos andar inquietos. Nós não precisamos andar inquietos, porque o Senhor, Ele nos preparou tudo aquilo que precisamos para melhor servi-lo. Agora passou. Está ligado, mas não está passando. Nosso texto base hoje está no Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós vamos ler duas porções. Lucas capítulo 9, do verso 1 ao 20, Lucas capítulo 10, também, Lucas capítulo 9, do 1 ao 10 e o capítulo 10, do 1 ao 20. Nós não vamos ler todos os versículos, né? Para aquilo que a gente vai refletir não precisa toda a porção. Eu destaquei alguns versículos dentro dessas porções para que a gente possa levar adiante a nossa reflexão. Daniel, não estou conseguindo passar aqui não. Me ajuda aqui. Lucas capítulo 9, verso 1 e verso 2, diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o evangelho, o reino de Deus, e a curar os enfermos. Obrigado. Verso 6: então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte.
Lucas 10, verso 1 e 2. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Verso 9. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Verso 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem em teu nome. Versos 19 e 20. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe farás dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de livremente, em alto e bom tom, aqui nessa igreja e através da internet, aonde pode ser alcançado, a gente livremente desfruta, Senhor, dessa bênção que é poder falar da sua palavra, que é poder refletir sobre a sua palavra, de aprender da sua palavra, Senhor. Dá que a nossa vida demonstre gratidão por essa oportunidade. E nesta noite, Senhor, mais uma vez eu lhe peço, nos ensina, nos instrua através do seu Espírito, Senhor. Aplique ao nosso coração as suas verdades, que nós possamos, Senhor, sair daqui mais uma vez tocado, mas acima de tudo, transformado pelo poder da sua palavra, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, que essa palavra mais uma vez seja ouvida e não haja, Senhor, não cumpra aquilo para o que foi enviada, que é para a nossa correção, exortação e consolo. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo sempre que sejam as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha salvação. Bem, meus irmãos, o texto que nós lemos, texto de Lucas, ele deixa muito claro que o Senhor nos envia e nos capacita. Nós vamos pensar um pouco de como o Senhor nos capacita. Há um dito famoso que parece até um versículo bíblico, né? Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados, aqueles que Ele chama. Isso não é um verso bíblico, né? A gente ouve tanto e tem um monte de versos não bíblicos que parecem verdades bíblicas, né? Quem falou algo parecido com isso que nós repetimos é o Albert Einstein. Ele diz: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. A gente tirou, né, no popular, a segunda parte que nos traz um peso de responsabilidade, você não vê ninguém repetindo. A gente só vê a repetição: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A segunda parte do dito do Albert Einstein, a gente não vê ninguém repetindo, que fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. E isso é uma verdade absoluta na vida da igreja. Isso é uma verdade inconteste, que pode ser verificado ao longo das Escrituras. Realizar ou não aquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer, depende de você perseverar, ter força de vontade, porque o Senhor já lhe concedeu todos os recursos necessários para cumprir a missão dele. A missão é dele, meus irmãos. Então, de modo algum, ele nos deixaria sem condições de realizar a sua obra. Primeiro ponto que nós vamos pensar aqui, eu vou dar um pulo fora do Lucas, como a gente está falando tematicamente do Deus nos capacita, e a gente falou de um grande amor de Deus. Esse amor de Deus, ele nos apresenta um Deus que distribui dádivas.
Ele distribui dádivas à sua igreja, e são muitas as dádivas. Às vezes a gente pensa em dádiva como aquela bênção que chegou na nossa casa, a despensa cheia, o móvel ou o eletrodoméstico pretendido, o carro novo, uma nova propriedade. Mas Deus distribuiu dádivas como dons à igreja, e são muitas as dádivas. Na esfera espiritual, Paulo, falando aos Efésios no capítulo 1, ele diz que ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Ou seja, segundo Paulo, não há nada mais para ele nos conceder, porque toda sorte de bênção nos foi concedida em Cristo Jesus. Então, Deus distribui dádivas. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha uma dádiva que Deus deu à igreja: pastores, mestres. É bênção de Deus para a igreja, é a ferramenta que Deus deu à igreja para que todos nós sejamos aperfeiçoados, sejamos modelados para sermos conformados à estatura do varão perfeito. A figura que Paulo usa aqui, de que ele levou cativo os prisioneiros e distribuiu dons, ele usa a figura daquele general que venceu a batalha, do rei que venceu a batalha e trouxe os despojos e distribuiu aos seus súditos. Então a ideia que Paulo traz aqui é da batalha, do triunfo de Cristo contra o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Ele vencedor que foi, e sempre será, ele traz esses despojos, esses dons e dá à igreja. Então, olha que bacana, nós estamos numa missão, é uma missão de Deus, Deus nos capacitou para essa missão, uma missão triunfante que Ele já venceu. Isso deveria nos encorajar, isso deveria nos deixar, nos tornar ousados, ao compreender essas verdades, que nós não estamos dando murro em ponta de faca, para usar um jargão popular. Não, nós estamos numa luta em que Cristo, o nosso general que vai adiante, já despojou e expôs à vergonha os nossos inimigos. Tronos e principados foram depostos por nosso Cristo. Então, Ele deu dons, Ele capacita a igreja através de mestres, pastores, irmãos, uns servindo aos outros, servindo de instrumento de Deus para alcançar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e especialmente aquilo que é a sua vontade. Seguindo, o Deus que capacita, Ele nos capacita para obras específicas também. Ele capacita a igreja de maneira geral, Ele distribui dons a todos na igreja, como Paulo diz aos Coríntios, e Ele distribui individualmente a cada um segundo a necessidade do corpo. Paulo é muito pedagógico, ele é muito didático, ele distribui individualmente a cada um, segundo a necessidade do corpo. Então, meus irmãos, quando você olhar para a sua igreja, ou olhar para a igreja do Senhor de maneira geral e pensar, está faltando alguém para fazer isso, está faltando alguém para fazer aquilo, pense no que Paulo disse. Ele distribuiu dons individualmente a cada um segundo a necessidade da igreja. Então, se está faltando algo, talvez alguém precise ouvir o Albert Einstein dizer, não é uma questão de poder ou não poder fazer, mas é vontade e perseverança, porque o Senhor distribuiu individualmente dons a cada um, segundo a necessidade da igreja. Aquilo que a igreja precisa, o Senhor providenciou.
O Senhor não é como eu, que abre um negócio e depois de aberto fica pensando: ih, faltou isso, não tem aquilo, e aquilo outro, eu não pensei que ia precisar disso. Não, a obra é dele, o plano é dele, a missão é dele. Ele providenciou tudo para que nós vivamos de modo digno a vocação a que fomos chamados. Então, de modo específico, nós já lemos e fizemos menção rapidamente aqui da escolha de Bezaleel e de outros tanto para a obra do tabernáculo. E acontece muito, uma olhada rápida nas Escrituras, a gente percebe dessa capacitação individual que o Senhor dá para uns para executar coisas específicas. Tem sim essa obra específica, tem essa capacitação específica que o Senhor dá para uns e para outros segundo a sua vontade. Mas isso não torna os demais membros do corpo desnecessário ou sem função. A necessidade específica que levanta A ou B para atendê-la não sinaliza para os demais que eles não têm o que fazer no corpo, que eles não foram colocados, inseridos na videira como um membro ativo e que deve frutificar. E há uma palavra de advertência do Senhor Jesus muito dura para a gente. Quando ele usa a figura ali da videira, dos ramos e a videira, ele diz que nós somos os ramos enxertados, mas o ramo que não dá fruto, ele arranca, para que aquele que está frutificando, frutifique ainda mais. Olha só o Jesus falando, né? Às vezes a gente fica, né? Eu queria ouvir Jesus falando, né? Talvez tendo sempre na mente aquela canção que diz: do calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Mas Jesus tinha palavras severas, duras, que quando a gente reflete no que Jesus falou, a gente para e pensa: nossa, imagine, eu não estou frutificando e o Senhor Jesus aparece diante de mim e fala: olha, o ramo que não frutifica, o meu Pai arranca, para que outro frutifique mais. Imagine ouvir isso de Jesus. Talvez faça com que alguns de nós falem: não quero mais ouvir Jesus não. Talvez alguns de nós faça como o povo no deserto que falou: Moisés, fala você com Deus e traz o recado, porque a gente não quer mais ouvir Deus não. Dá medo. O fato de Deus capacitar indivíduos de maneira específica não torna sem função os demais membros do corpo. Ele nos capacita para vencer o maligno. Isso é muito importante a gente refletir sobre isso, meus irmãos. Ainda hoje é comum no meio cristão, de maneira geral, pessoas que se sentem derrotadas pelo maligno. Pessoas que seguem atrás do Cristo que venceu, despojou, expôs à humilhação todos os principados e potestades, sujeitou sob os seus pés, e nós, às vezes, achamos que estamos perdendo para o maligno. E mesmo assim, tendo o Senhor destronado, vencido, Ele nos deu ferramentas para que nós, sabendo que Ele bem de perto nos rodeia, bramindo como um leão, nos sintamos seguros. Não, eles precisam se sentir seguros. E o Senhor nos dá armadura, nos dá espada, nos dá capacete. Ele nos dá os meios. Como Ele, quando envia os seus, Ele diz, reunindo os 12, Lucas capítulo 9, verso 1, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar demônios. Aqueles que a gente às vezes, uma nota, quando eu falo a gente, eu não estou falando especificamente A ou B, estamos falando da igreja do Senhor. Às vezes a gente se sente sendo derrotado
por uma ação demoníaca, que é real, que existe. Mas a palavra diz que o Senhor nos deu poder para expulsá-lo, para a semelhança dele, sujeitá-los. Na leitura que nós fizemos, os 70 quando voltaram celebrando, comemorando, porque até os demônios se sujeitavam a eles. E parece que a gente não se apropria. Parece que às vezes isso é uma dádiva que foi concedida somente ao pastor da igreja, ao líder, ao super santo, aquele que vive no monte, para a tradição, que vive a orar nos montes. Mas não, isso foi disponibilizado para a igreja, a autoridade em Cristo Jesus para sujeitar demônios. Deus nos capacita a vencer o nosso inimigo. Nós não somos derrotados porque Deus não nos habilitou a vencer as nossas pelejas. Nós não somos derrotados porque o nosso Deus é fraco. Os profetas exílicos que profetizavam durante o período em que o povo de Deus estava no exílio, volta e meia exortavam: não pense que é porque o nosso Deus não tinha poder para evitar. Ele vos enviou ao exílio para expurgar o seu pecado, para tratar de vocês, para moldar o caráter de vocês, para que vocês deixassem de ser uma geração adúltera, de ir atrás dos ídolos. Nunca é por fraqueza do Senhor, e nunca é porque não temos disponíveis ou disponibilizadas pelo Senhor as ferramentas, as armas, como diz Paulo, as armas da nossa milícia, do nosso exército, nos foi concedido. Nós não estamos desarmados. Ele capacita, o nosso Deus, Ele capacita de forma específica, Ele capacita para lutar e subjugar, sujeitar os espíritos malignos, os demônios. E Ele muda, não quer mudar não? Aqui não quer, mudou. E Ele nos capacita para anunciar e curar. Ele não só nos capacita para vencer o maligno, Ele não só decretou que as portas do inferno Ele não decretou que a gente vai viver numa defensiva esperando um ataque. Ele diz o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja que avança não poderá ser detida pela ação do diabo e seus demônios. Ela avança porque o Senhor capacitou a avançar e a pregar, a curar, a sujeitar demônios. Vamos ler novamente Isaías 61, para ver trazer de novo à nossa memória o que diz lá: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou. Me enviou como? Desarmado? Me enviou como? Sem equipamento? Não, o Espírito está sobre mim. E pensando no nosso contexto hoje de igreja do Senhor, da presença do Espírito de Deus em nós, então Ele não está sobre mim. O Espírito do Senhor vai comigo, me move em direção, me leva avante, e a porta não resiste. Ele me habilita e me capacita a anunciar esse ano aceitável do Senhor. Ele me capacita a consolar todos os que choram. Ele me capacita a cumprir o que Ele mandou eu fazer, que como embaixador, exortar ao mundo que reconcilie-se com Deus. Ele me capacita para isso. O seu Espírito está em mim, o seu Espírito está na igreja, o seu Espírito é o que garante a presença dele conosco até a consumação do século. Não é isso que ele diz na grande comissão?
eu estarei convosco. Você vá por todo canto, pregue, anuncie o evangelho a toda criatura, ensine tudo o que eu tenho te ensinado, e não tema, porque eu estarei convosco todos os dias. É o Deus que nos capacita a fazer isso. Ele nos capacita a anunciar, a curar, a sujeitar os demônios. E de maneira especial, eu gostei que essa nossa arte do aniversário da igreja traz muito essa ideia, né? A família sobre a cruz, a família piedosa, a família que se achega ao Senhor. E o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz que o Senhor, Ele não só nos capacita para sujeitar demônio, Ele não só nos capacita de maneira específica para um propósito ou outro dele, na obra dele, Ele não só nos capacita para curar, para proclamar, mas Ele nos capacita a uma vida de piedade. E é tão comum a gente ouvir no nosso meio: é tão difícil ser crente. Olha, ser fiel ao Senhor não é fácil não. Não dá, isso não dá. No meio dessa sociedade não tem como você não se envolver nisso. Olha, naquele contexto de política, não tem como você não se envolver nisso. Naquele contexto da força policial, não tem como você não se envolver nisso. Naquele contexto A, no contexto B, no contexto da universidade, não tem como. Você tem que se envolver, senão isso é mentira do diabo. Isso é mentira, isso é engano. Porque as Escrituras diz que o Senhor nos concedeu tudo que é necessário à vida e à piedade. Qualquer dispositivo, qualquer ferramenta, qualquer equipamento, qualquer recurso que precisamos para viver piedosamente em Cristo, a palavra nos assegura que o Senhor nos concedeu. Então não cabe para mim a desculpa de que eu não venci essa tentação porque eu não tenho isso. Porque Deus capacitou o irmão A com uma defesa para isso. A mim não, a mim o Senhor me deixou vulnerável nesse quesito. Eu não posso ver dinheiro. Eu não posso ver mulher. Eu não posso ver isso. Eu não posso estar perto disso. Eu não posso estar perto daquilo. Porque a mim o Senhor me deixou desguarnecido nessa área. É fato que nós temos áreas problemáticas. Isso é fato. Nós temos nossos pontos sensíveis, isso é fato, mas é ponto sensível nosso, não tem a ver com o Senhor não nos habilitar, não nos capacitar para vencer também esta vulnerabilidade. Tudo, o seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Mas tem uma sentençazinha aqui que eu esqueci de destacar. Por meio do seu pleno conhecimento. Não se engane, meus irmãos, muitas dificuldades que passamos em todo contexto, em todos os contextos da nossa vida, tem a ver com falta de conhecimento. E, tendo o conhecimento, a falta de discernimento. Porque às vezes a gente até consegue ter o conhecimento, mas aquilo que Deus concede à igreja, né? Discernimento, às vezes nos falta. Nos falta por quê?
Primeiro, pela falta do pleno conhecimento dele. Mas ao reconhecer que eu não conheço, e nenhum de nós conhecerá de maneira suficiente ou para além do necessário, um autor disse que Deus é aquele que, quanto mais temos dele, quanto mais o conhecemos, mais reconhecemos que não temos o suficiente, que temos muito menos do que poderíamos ter e o conhecemos muito menos do que podemos conhecer. Então é natural, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo, eu estou muito longe daquilo que eu podia. Quanto mais eu recebo de Deus, eu falo, eu poderia receber muito mais. Quanto mais eu me envolvo naquilo que Deus colocou diante de mim, eu percebo que eu deveria me envolver mais. Mas Pedro fala que a gente vai ter tudo que nos é necessário para a vida e piedade a partir desse pleno conhecimento. Mas como eu disse, esse pleno conhecimento nem sempre vem acompanhado da sabedoria, do discernimento. Mas engraçado, Tiago, ele nos diz que também esse problema é resolvido. Porque ele fala na sua carta, se lhe falta sabedoria, peça ao Pai, que a todos dá e não lança em rosto. Então eu conheço, eu sou uma pessoa, eu sou um irmão, eu sou um crente que eu busco conhecer o Senhor, eu sigo a exortação do profeta Oséias, eu prossigo em conhecer a Deus. Mas eu conheço, mas eu verifico que às vezes eu não sei tomar decisões. Eu às vezes não consigo resolver questões na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, com meus irmãos, eu não consigo. A própria Escritura nos aponta o caminho. Está em dificuldade, está em embaraço. Peça sabedoria a Deus. Que com a sabedoria que vem de Deus, o pleno conhecimento dele, aí sim, nós vamos estar equipados com aquilo que Pedro fala. Tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele coloca essa sentença subordinada a isso. Eu preciso do pleno conhecimento. E quando você fala de um pleno conhecimento, ele engloba a ideia de plenitude, né? Quando Paulo usa também essa mesma palavra, a ideia de o pleuroma, a plenitude, onde tudo se torna adequado, favorável, tudo conhecido, tudo está claro. A ideia do pleno conhecimento. Então eu conheço, eu me relaciono, eu sei como Deus responde, como Deus lida com o seu povo, eu vejo, eu reconheço os grandes feitos do Senhor. O Senhor exortava muito no Antigo Testamento isso para o povo. Relembre os grandes feitos do Senhor. Olhe o que o Senhor já fez. Olha, o que eu estou fazendo agora, você contará aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, aos filhos dos seus filhos. Relembre, tenha conhecimento, esteja diante de você o que eu faço, como faço. E como é a nossa proposta nessa série de estudo sobre o Deus que não muda. Nós devemos, à semelhança dos salmistas, olhar para esse Deus que não muda e relembrar dos seus grandes feitos, cantar os seus grandes feitos, orar os seus grandes feitos, trazer à nossa mente e ao nosso coração os seus grandes feitos, nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de desespero. Jeremias, muito desesperado, com o cerco ou já a tomada de Jerusalém, com os cativos sendo levados, com tudo sendo destruído, ele chora, ele escreve debaixo de choro e de agonia de alma o livro de Lamentações. E qual é a cura para a sua alma? Que ele diz: eu procuro trazer à memória o que pode me dar esperança.
Eu preciso lembrar dos grandes feitos do Senhor. Eu preciso ter o pleno conhecimento do Senhor. Ressaltando, é claro, ninguém terá o pleno conhecimento do Senhor no sentido último da palavra, porque a própria palavra do Senhor nos diz que hoje a gente ainda o vê como espelho. Chegará o dia em que o veremos como Ele é. Mas o Deus que se revela, o Deus que se dá a conhecer ao seu povo, é alcançável, é perceptível, é em grande medida do jeito que Ele escolheu ser conhecido. Então nós não temos desculpa para uma vida abaixo da média. Como um professor meu costuma dizer, o crente não deve se conformar com uma vida medíocre. Medíocre no sentido de mediana, porque ele é um povo chamado para viver acima da média. A média é aqueles que não foram capacitados por Deus para andar nas boas obras que Ele preparou para que andasse. Como diz o autor aos Efésios, Paulo, nós somos feituras deles, somos feitos por Ele, criados por Ele, para boas obras, obras excelentes, obras acima da média. Obra de Deus é acima da média, ou alguém tem dúvida? Não, Ele criou essas obras para que nós andássemos nela, nós andássemos acima da média. Então, se nós temos um Deus que distribui dons, dádivas à igreja, se nós temos um Deus que nos capacita de maneira coletiva ou de maneira específica para algo que Ele quer realizar, se nós temos um Deus que nos capacita a sobrepujar os inimigos, o inimigo das nossas almas, se nós temos um Deus que nos capacita a anunciar o ano aceitável, a curar, se nós temos um Deus que nos capacita a viver plenamente aquilo que Ele preparou para nós, não podemos nos conformar com menos. Devemos chegar diante dEle, contritos de coração e até envergonhados, e falar: Senhor, me ajuda a ser aquilo que o Senhor planejou que eu fosse. Eu termino fazendo uma citação do saudoso Russell Shedd, muitos conhecem. O Russell Shedd, no seu comentário à carta aos Efésios, ele faz uma afirmação que nos faz pensar. Não vou julgar se faz sentido, mas nos faz pensar. Ele, já no seu final de vida, ele diz: penso que talvez a única tristeza que eu venha a ter quando chegar no céu e encontrar com meu Senhor será quando Ele me mostrar o que eu deveria ter sido e quem eu fui por não ouvir o que o Espírito diz à igreja. Penso, repetindo, que a única tristeza que eu acho que eu vou ter diante do meu Senhor quando eu chegar ao encontro com Ele será quando Ele me mostrar quem eu deveria ser com tudo aquilo que Ele disponibilizou, que Ele conquistou na cruz, e aquilo que eu fui por não dar ouvido ao que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor nos abençoe ricamente, que o Senhor nos abençoe nos dando condições de nos apropriarmos daquilo com o que Ele já nos abençoou, com aquilo que Ele já disponibilizou a cada um de nós. Que o Espírito dEle nos instrua, nos desperte e nos console diante da tristeza que pode vir, que é Ele que nos assiste. Amém? Seguindo, meus irmãos, alguns recados, alguns avisos, Sexta-feira, culto de oração.